Boa noite, meus irmãos. Estou eu aqui mais uma vez para levar uma palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E como eu sempre falo, né, eu acho bacana a EBS presencial, porque a gente tem um tempo melhor, um tempo maior, e a gente pode desenvolver o assunto com mais prática e bem melhor também. Então, nesse momento já vamos começar com uma oração, né? E que possamos agora nos ligar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, peço ao Senhor, Pai, que abra a nossa mente, abra o nosso coração, Senhor, para compreendermos e entendermos a Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que possamos ser sensíveis, Pai, ao Espírito Santo, para que possamos conhecer mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. E o texto que eu escolhi para ministrar nessa noite está em Efésios. Efésios 4, versículo 2, que diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros. Quando eu li esse texto, e eu não sei se todos tinham essa mesma ideia ou não, e eu já ouvi pessoas falando sobre isso também. Quando eu lia esse texto, suportando-vos uns aos outros, já vinha na cabeça já aquela mensagem: vou ter que suportar essa pessoa chata mesmo, porque a Bíblia diz que eu tenho que suportar, então eu vou ter que suportar. Mas se a gente for estudar mais a profundo, ou se a gente for até ver no dicionário o significado desse verbo, a gente vê que ele está falando que nós temos que ser o quê? Um suporte, uns para com os outros. Não no ato de eu ter que suportar, que eu tenha que aguentar aquela pessoa de acordo com os erros, ou o que ela faz, ou os pensamentos contrários aos meus ou não. Mas a gente sabe que, de acordo com o que fala o dicionário, ou até mesmo o que Paulo diz, em amor, mansidão, longanimidade, nós temos que ser um suporte um para com os outros. E assim, como que está sendo a nossa vida realmente hoje em dia no corpo de Cristo, né? Nós somos um corpo. Minhas pernas suportam meu tronco suporta meus braços, meu corpo completo suporta a minha cabeça. Nós somos um corpo, temos que suportar, dar suporte um para o outro, ser uma coluna uns para com os outros. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a minha mão dói, meu corpo sente. Só que minha mão deu sinal que doeu. Não foi isso? A mesma coisa somos nós. Se eu passo por uma dificuldade que em muitas situações eu não sei como resolver essa dificuldade, eu vou guardar para mim? Pense nisso. Ou você tem um suporte no corpo de Cristo, ou você pode procurar por esse suporte. Se eu ou você errou, fizemos algo que não agradou a Deus, ou não agradou o nosso corpo em Cristo, você vai ter um suporte? Você vai ter essa coluna que vai poder te ajudar? Então, falando sobre esse versículo, suportai-vos uns aos outros, a gente entende que nós temos que ser um suporte para aqueles que precisam. Um dia eu precisei, um dia eu vou precisar novamente, não sei.
E se você está precisando hoje, você tem que ter um suporte. Você tem que saber onde procurar esse suporte. Eu mesmo, há algum tempo, quando eu li esse versículo, igual eu falei no começo aqui, e já vi pessoas falando, essa pessoa é muito chata, eu tenho que aguentar essa pessoa, porque a Bíblia diz que eu tenho que suportar, a Bíblia diz fala que suportai-vos uns aos outros. E a gente não entende que Cristo, ele veio para nos dar suporte. Ele nos suportou. Se Cristo, que foi que deu a vida dele por nós, nos suportou, por que que eu não posso suportar o meu irmão? Por que eu não posso ser o suporte para ele? Por que ele não pode ser o meu suporte? Não é, irmãos? Então que esse versículo ele seja algo que venha realmente entrar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para que possamos realmente poder dar suporte a outras pessoas que estão precisando, principalmente nessa época que estamos vivendo, principalmente nesse momento em que estamos passando essa pandemia. Será que nós estamos dando suporte a quem realmente está precisando? E será que quem precisa desse suporte está procurando? Então, irmãos, nós não temos que ser nem egoísta e também não temos que nos guardar, nos trancar no nosso eu, entendeu? Nós temos que ser humilde. Se eu preciso, eu tenho que procurar ajuda. E se a pessoa procurou ajuda, eu tenho que ser o suporte. Eu tenho que suportar aquela pessoa. Eu tenho que segurar na mão dela e andarmos juntos. Para que em nome de Jesus Cristo possamos realmente vencer todas essas situações que atacam a nossa vida, principalmente nos dias de hoje. Eu sei que eu não vou fazer um vídeo muito longo, mas se nós formos pegar esse versículo e destrunchar ele assim, falar, debater, comentar sobre ele, nós vamos muito longe, muito além. Mas que em nome de Jesus Cristo, que a nossa vida no dia de hoje, nessa sexta-feira, realmente possa ter sido alcançada por Jesus Cristo através da sua palavra. Porque hoje eu sei que muitas pessoas estão precisando de suporte. E eu creio que a palavra diz dessa forma, que nós temos que ser suporte dessas pessoas. E se você está precisando, não se acanhe, não seja orgulhoso, não fique com vergonha, procure suporte, porque nós somos um corpo em Cristo. E eu creio sim que em nome de Jesus Cristo nós teremos suporte, nós vamos suportar uns aos outros, porque Jesus Cristo veio, nos suportou e através dele nós receberemos a vitória. E em nome de Jesus Cristo, irmãos, eu falo para mim e para você, que possamos sim deixar que o Espírito Santo de Deus haja na nossa vida, haja na minha vida, haja na vida de vocês, no coração de cada um, e que possamos realmente fazer com que a palavra do Senhor Deus se cumpra e que possamos realmente buscar aquilo que Ele determinou e que possamos realmente nos suportarmos, suportar uns aos outros, ser suporte, ser coluna, não ser julgadores, não julgarmos uns aos outros, mas que sim possamos ajudar e suportar uns aos outros, segurar na mão, levantar e sabermos que aqui no corpo de Cristo nós vamos ter sim quem nos ajude. E é o que eu deixo para os irmãos nessa noite e que possamos, em nome de Jesus Cristo, deixar que a palavra dele se cumpra na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e que possamos suportar uns aos outros. Amém.